Hoje então, dia 19 de agosto de 2020, quarta-feira da 20ª semana do Tempo Comum. 20ª semana do Tempo Comum. Momento então de refletirmos sobre as ações de Cristo na vida do seu povo, na vida nossa. Hoje então tem uma proposta muito interessante para aprendermos. O Evangelho de hoje está em Mateus, capítulo 20, versículos do 1 a 16a. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu os outros que estavam na praça desocupados e lhes disse: Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só e tu os igualaste a nós que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a esse que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados, assim seja. Querido irmão, querida irmã, que nesse momento então que vamos refletir um pouco sobre essa passagem, precisamos trazer à tona o contexto desse evangelho. Mateus, então, quando escreve, a comunidade estava passando por necessidades. Praticamente ali pelo ano de 70 houve uma grande crise. O Império Romano havia então mandado destruir a cidade de Jerusalém, destruir o templo, ficando apenas o muro que cercava o templo. E o povo se dispersou e a comunidade então ficou meio que devastada. E o contexto então que se encontra essa situação de pobreza, de miséria, havia as explorações dos grandes sobre os pequenos, como já havia então também há alguns anos antes, quando Jesus ainda estava caminhando com os discípulos e anunciando o reino de Deus. E Mateus então lembra dessa passagem para poder firmar com os seus daquela época a necessidade de buscarmos a justiça a todo custo e praticar essa justiça não apenas pela lei, mas ou direitos trabalhistas, mas para que mostrando então a oportunidade de sermos como Deus, bons. Então ali nós temos aquele diálogo dentro dessa parábola entre o empregador e o empregado, e que se acha injustiçado pelo homem que estava sendo bom também para com todos, pagando o que é justo àquele que
acabou então trabalhando o dia inteiro sobre o suor, com seu suor sobre o peso, né, da quentura do sol, recolhendo então as uvas na vinha daquele empregador. E aqueles que vieram por último, que também receberam o mesmo salário. E nós temos então esse contexto da parábola de um administrador que não é apenas justo, mas também é bom. Vendo a necessidade daqueles homens que estavam então desocupados, sem trabalho, uma realidade então de empobrecimento, de que tinham que suster a sua família, mas também não podiam ser explorados, pois isso é contra a lógica própria de Deus para com seus filhos. Jesus então conta essa parábola mostrando que nós que somos cristãos, mostrando então para a comunidade que mesmo que as situações estejam difíceis para todos, devemos agir então não apenas pelo crivo da justiça, mas também ir além dessa justiça, de pagar aquilo que é justo, mas também sermos generosos, sermos bons uns para com os outros, diante então da pobreza, diante da miséria, diante de toda uma situação de precariedade do trabalho, como nós vivemos nos tempos de hoje, olhar não apenas com o olhar da justiça, mas ir além a essa justiça humana que muitas vezes é falha, que muitas vezes explora, que muitas vezes não traz benefícios que integra o homem para a alegria de viver. Jesus então mostra para cada um de nós que diante da injustiça, diante do labor, da falta de direitos, nós temos que dar os primeiros passos para que esses direitos sejam garantidos, para que então o homem consiga, com o suor do seu trabalho, suster a sua família de uma forma honesta, de uma forma íntegra, de uma forma então coerente, equilibrada, não de uma forma precária, de uma forma escravagista, de uma forma então de perda de seus direitos, como nós vemos muito tempo nos dias de hoje também, devido à grande crise econômica que assola o país e que assola o mundo desde 2003 e aqui no Brasil desde 2009, chegando então a hoje, né, 2020, com a pandemia que, segundo aí os especialistas, em suas previsões, irá ter aí um índice muito grande de pobreza e miséria, além daquela que já existia. Estávamos, né, vítimas desde 2016. Então, que 2013, aliás, né, agravando em 2016, se estendendo por 4 anos aí, né, chegando então até o nosso ano de 2020. E o nosso ser cristão deve ser então luz para essas situações de pobreza e miséria, exploração do homem, da queda de seus direitos, para que possa então sobreviver, mas sem exploração, sem a precariedade do trabalho, como nós vemos hoje, muitas pessoas informais, muitas pessoas invisíveis, que sobrevivem aí com um salário ou com uma renda muito aquém daquilo que era necessário para que ela pudesse então ter aí uma igualdade de cuidado de sua família. Tivemos, né, no ano 2019 algo muito triste de sabermos, através de um censo aí no estado de São Paulo, nas periferias de São Paulo, que havia famílias que sobreviviam o seu mês com uma renda de R$160. E então que nós não possamos, né, se conformar com isso, como estamos nos conformando com um alto número de mortes em nosso país, né, por causa da pandemia, de vítimas então da Covid-19. Não vamos normalizar ou nos acomodar perante esses números, e sim, né, perceber que são vidas que estão sendo perdidas e que poderiam ser evitadas de morrer, a partir então da nossa responsabilidade como cristãos também e como cidadãos nesse mundo. Vamos então, né, ver, né, que esse Evangelho nos ensine realmente a estarmos realizando o que Deus pede de nós.
que sejamos bons, que não apenas sejamos justos, mas que também sejamos bons uns para com os outros. Que Deus então te abençoe, te proteja e ampare. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E façamos então a nossa parte neste mundo. Que Deus te abençoe, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.